cumprimento a todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Meus amados irmãos, eu quero trazer uma rápida reflexão acerca da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18 e 19, e diz assim a poderosa palavra de Deus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Versículo 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Amém, meus irmãos? Apenas estes 2 versículos. Eu estava aqui estudando estes versículos, estudando este livro, e eu gosto de meditar sobre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é poderosa nas nossas vidas. Nós estamos, meus amados irmãos, diante de um texto que está localizado no primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é um dos primeiros livros dentre os 4 primeiros evangelhos que tem no Novo Testamento. O Novo Testamento contém 27 livros. Dentre deles, os 4 primeiros são os evangelhos de Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, ele escreveu este livro para prover os leitores um relato da vida de Jesus por meio de uma testemunha ocular. Mateus apresenta Jesus como cumprimento da esperança profética do povo de Israel no Antigo Testamento. Isaías capítulo 7, versículo 14 diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Amém? Vejam, meus irmãos, que essa é uma promessa do Antigo Testamento, promessa profética do Messias esperado. E no versículo 19 do capítulo 1 do Evangelho de Mateus, nós vemos a seguinte frase: estando Maria, sua mãe, desposada com José. E nós podemos entender, se nós formos pesquisar as palavras que a gente não entende na Bíblia, a gente vai se aprofundar cada vez mais. Desposada vem de desposar. Então, o significado de desposada é casar ou contratar casamento. Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Amém, meus amados irmãos? Meus irmãos, no contexto cultural deste versículo sobre o nascimento de Jesus, nós podemos entender que na época o noivado ele representava um vínculo mais forte do que a maioria dos compromissos equivalentes no mundo ocidental de hoje. Se José seguiu a tradição que o antecedeu ou dos seus antepassados, ele teria que pagar um valor à noiva e ao menos parte dele seria oferecida durante o noivado, ou parte do valor. Eu escrevi um rascunhozinho aqui porque eu gosto muito de registrar, entendeu? Portanto, o noivado, que costumava durar 1 ano,
significava que o noivo e a noiva estavam oficialmente comprometidos um com o outro, mas ainda não havia consumado o casamento. Qualquer envolvimento sexual com outra pessoa fora do noivado implicava que a pessoa havia cometido adultério. Esta é a cultura judaica anterior, e ainda hoje, né? A cultura judaica, o contexto cultural e histórico que eu estou trazendo para vocês. Mateus capítulo 1, versículo 19, nós podemos ver que José, ele não queria malfama, que trouxesse malfama para Maria. Ele não queria que Maria fosse mal vista. Ele não queria infamar Maria. Ou seja, não queria espalhar má fama ou tornar infame. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2. 2 Pedro, vamos procurar aqui. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2 diz assim: e muitos seguiram as suas práticas libertinas, e por causa delas será infamado o caminho da verdade. Vamos repetir. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamada o caminho da verdade. Amém? Meus amados irmãos, e o que me chamou a atenção no versículo 19 do Evangelho de Mateus foi a palavra justo. José era um homem justo. E quando nós vamos ver justo, a palavra justo, nós temos a ideia de justiça, ou justificar, ou justificação. Mas eu trouxe aqui o significado de uma pessoa justa. A pessoa que é justa, ela está corretamente relacionada com Deus pela fé. Sendo assim, nós podemos compreender que José ele tinha relacionamento com Deus, porque ele era uma pessoa justa. E vamos ler aqui Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos, deixa eu procurar aqui, Romanos capítulo 1, versículo 17.